ser valente. Oi, como é que você tá? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre viajar sozinha. Você já viajou sozinho ou sozinha na vida? Tem vontade de fazer isso? Porque o que eu vou conversar aqui é sobre quem tem vontade de fazer isso, não é uma obrigação. Quem não tem vontade não tem problema nenhum. Só pra quem realmente sente essa vontade, ou às vezes uma necessidade, né? No meu caso, realmente aconteceu por necessidade, por não ter ninguém que pudesse viajar comigo. Mas mesmo não sendo uma necessidade, assim, é uma experiência muito incrível pro autoconhecimento. De verdade, assim, as coisas que eu aprendi, que eu vivenciei viajando sozinha foram maravilhosas. Isso não quer dizer que não seja tão legal viajar com outras pessoas. Tem vários tipos de viagem que a gente pode fazer também, com amigos, família, cônjuge, namorado. E tudo bem, e vai ser tão legal quanto. Uma coisa não invalida a outra. Não é disso que eu quero tratar aqui. A única coisa que eu quero falar especificamente hoje nesse vídeo é sobre as implicações positivas de viajar sozinha para o nosso autoconhecimento. Tá bom? Mas viajar com outras pessoas também é maravilhoso. Primeiro ponto que eu quero falar aqui sobre o lado bom de viajar sozinha é a autodescoberta, ou as autodescobertas. Porque você saindo do seu piloto automático, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, você já mudando de cenário, você já automaticamente começa a olhar para partes suas que você não conhecia antes, que você nunca tinha acessado, porque até então não tinha sido necessário. Quando você se vê num contexto diferente, numa situação diferente, coisas vão surgindo de dentro de você, vontades, interesses e até habilidades que você não sabia que você tinha, que você achava que você não tinha. E na verdade você só precisava de um outro ambiente, de uma nova situação para que aquilo viesse à tona. Que nem, por exemplo, você tá numa cidade nova, um lugar que você nunca foi, você não conhece onde que é a padaria, você não sabe onde que é o mercado, você não sabe como pega o transporte, por exemplo. Você vai ter que aprender ali na hora como se faz isso. E aí você vai ter que usar sua habilidade de fala, perguntar para alguém, ou usar sua habilidade de se virar sozinha, no sentido de usar o Google Maps e usar sua intuição, que é muito importante, que é uma coisa que vem muito também quando eu viajo sozinha, é a intuição. Você às vezes não sabe o que fazer e de repente aparece uma ideia na sua cabeça e você simplesmente vai e faz e dá certo. Isso é muito incrível. E só uma experiência de estar sozinha que te proporcionaria essas coisas, sabe? Porque às vezes quando a gente tá com alguém, a gente tá muito esperando pelo outro, sabendo que o outro tá ali, mesmo que você seja a pessoa que toma a frente das coisas, quando você tá com alguém, a gente meio que se sente mais segura ali, meio que ancorado por alguém, né? E quando você tá sozinha, você por você mesma, então você tem que ter uma confiança em si. E isso é muito incrível, porque aí se você não tinha antes essa confiança em você, você passa a ter, porque não tem mais ninguém em quem você confiar. Então, olha, eu sou a pessoa em quem eu vou confiar para me guiar. Olha que coisa incrível, principalmente para quem nunca teve esse contato com a própria confiança, com a autoconfiança, é uma oportunidade maravilhosa. Outra coisa é que você começa a se escutar, de verdade, sabe? Porque não tem mais ninguém falando com você, você não tem com quem falar, então você vai ter que falar consigo mesma e ouvir a si mesma. Ouvir o que a sua mente está falando, o que o seu coração está falando, o que você realmente tem vontade de fazer. E aí você também vai descobrindo vontades novas suas. Ah, eu tô com vontade de comer aqui naquele lugar ali. Ou eu tô com vontade de ir nesse ponto turístico aqui. E você simplesmente vai e segue o que você tem em mente, né? Que quando você tá em grupo, tem que ver o que todo mundo quer, qual é o interesse de cada um. Então, quando é de você, com você mesmo, e aí você precisa tomar decisões por conta própria. Você precisa decidir por você mesmo, não vai ter mais ninguém pra fazer isso. E tem gente que nunca decidiu por conta própria. Olha que oportunidade incrível pra você tomar as próprias decisões. Porque sim, não vai ter ninguém pra fazer isso pra você. Então você vai crescendo mesmo como pessoa e isso favorece o seu amadurecimento. Tanto emocional quanto psicológico. Você vai ter que amadurecer. Outra coisa, a gente lida com os nossos medos e inseguranças. Viajar sozinha pra mim sempre foi desafiador. Porque eu tenho medo, não é que eu não tenho medo. Sim, eu tenho medo, um monte de coisa que a gente ouve nos noticiários ou outras pessoas que ficam falando na nossa cabeça do quanto que o mundo é perigoso. Quando você vai e você lida com o seu medo e a sua insegurança, você vê que o bicho-papão não era tão grande assim. É muito mais
medos criados do que reais. Você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar, né, da sua integridade física, da sua segurança da melhor maneira possível, é claro, né? Você não tem que se colocar em situações de risco, mas o mundo não é esse monstro que pintam pra gente. No mundo existem mais coisas e pessoas boas do que ruins, apesar de dizerem o contrário. E você só descobre isso quando você vai, quando você parte pra conhecer. Enquanto você ficar dentro da sua casa com medo, ouvindo o noticiário, ouvindo as pessoas ao seu redor, o mundo é perigoso, não sei quem fez isso e se deu mal, não sei quem fez aquilo e foi assaltada, foi atropelada ou sei lá o que, coisas catastróficas, enquanto você fica nessa, você nunca vai ver o real. Você nunca vai ver como é de verdade. Você precisa ir para você ter a sua experiência. E sempre foi muito gratificante, sempre foi muito incrível. Sempre as minhas inseguranças e os meus medos não foram concretizados. Graças a Deus, eu nunca tive problemas, sabe? Eu continuo tendo minhas inseguranças e meus medos, mas eu continuo fazendo as coisas apesar deles. Que é assim que a gente vai aprendendo a lidar. Vai ficando, de pouquinho em pouquinho vai ficando mais fácil. Mas nem sempre você vai perder por completo para poder fazer alguma coisa. Não espere você perder totalmente o medo e a insegurança para fazer alguma coisa. Faça. E aí eles vêm junto com a gente vai lidando com eles no caminho. Outra coisa é que quando você viaja, você enxerga a sua rotina com outros olhos. Você vê talvez a sua vida lá, que ficou lá atrás, lá na sua rotina, com mais leveza. Talvez você traga para a sua vida alguma coisa dessa experiência que vá aliviar o seu estresse, as suas dificuldades, sabe? Porque você aprendeu tanta coisa, você vivenciou tanta coisa, você viu tanta gente diferente, que aí você fala, não, eu vou levar isso aqui pra minha rotina, ó, eu vou trazer essa leveza comigo, eu vou trazer isso aqui que eu aprendi lá quando eu tava viajando, pra facilitar o meu dia a dia. Porque isso é muito válido e é muito agradável a gente querer melhorar o nosso dia a dia, né? E muita gente que viaja, todo lugar que vai falar, eu quero morar aqui, eu nunca mais quero ir embora. E para algumas pessoas isso pode se tornar real. Você pode ir para um lugar que você amou, que você se apaixonou, voltar para sua rotina normal, se planejar e voltar para morar nesse lugar, por exemplo. Isso pode acontecer também. E uma das coisas mais interessantes que eu acho que a gente pode desenvolver quando a gente viaja sozinha é o sentido de presença, de estar presente, de viver o agora, que às vezes no nosso piloto automático, no nosso dia a dia, a gente não consegue, você não consegue estar presente, você tá só fazendo as coisas, só na correria, as coisas estão só, o tempo tá só te engolindo, e às vezes numa viagem, você está lá, de verdade, isso acontece muito comigo, como quando eu saio do meu mundinho ali, da minha rotina pesada, e eu vou para outro lugar, eu tenho uma leveza, uma alegria, a forma que eu enxergo as coisas, os lugares, tudo fica mais bonito, mais vibrante, as coisas têm sabores melhores, sabe? É como se eu estivesse realmente mais presente. No livro O Poder do Agora, o autor ele fala disso. Ele fala que viajar traz para algumas pessoas essa experiência do vivenciar o agora. Porque você tá num ambiente totalmente diferente, você é meio como... Você é outra pessoa, entre aspas, você tá vivendo uma parte sua que você não tinha acesso antes. Então você tá tendo que se conectar com partes suas que estavam desconectadas, sabe? Isso é muito incrível, como se te colocasse no eixo. Pra mim, viajar recarrega minhas energias, sabe? Me revitaliza. Quando eu tô ali muito pesada numa rotina, num terror, eu viajo, eu acalmo, sabe? Todo aquele estresse, aquela pressão, ou tristezas, ou dores, no momento que eu tô viajando, elas se aliviam. O que vem é só o cansaço de andar muito, porque eu ando muito, e isso é normal, o corpo cansa, né? É uma atividade física, andar muito, e acordar cedo, e andar muito, e dormir tarde. Mas é uma alegria tão grande, é um contentamento tão grande, que me faz estar no presente, então cultivar presença. É uma oportunidade num momento de viajar sozinha. Até porque você não vai ter nenhuma distração no sentido de outras pessoas que possam te tirar daquela tua presença. A única pessoa que vai te tirar da tua presença é você mesmo. Então cabe a você se você quer estar ali presente ou se você quer se distrair com outras coisas. E se distrair com outras coisas que eu digo é com celular, com internet, porque as coisas que você vê ao redor não são distrações ruins. Você tá ali pra conhecer o lugar e realmente você vai querer olhar pra tudo e conhecer tudo e ver tudo. E é muito grande, é muito incrível a forma que... É como se você fosse uma criança descobrindo o mundo, né? Fala-se que a criança, ela é muito curiosa
e porque ela tá conhecendo o mundo, tudo é novo para ela, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa curiosidade ou essa magia das coisas novas. E aí o viajar, o conhecer outro lugar, traz pra gente de volta essa magia de conhecer o mundo. Tudo isso é novo. Quando você vai para um lugar novo, é tudo novo para você. Não é mais do mesmo lá que você tá acostumado na sua casa, na sua rotina. Então desperta uma coisa tão incrível, uma coisa gostosa, alegre, como da nossa criança mesmo. E eu tenho certeza que você tá lá acessando a sua criança, que tá feliz, como se tivesse ganhado um brinquedo novo, sabe? Outra coisa que é muito legal, assim, é a realização de sonhos. Na minha vida, eu tenho pra mim que realizar os meus sonhos me tornam mais autoconfiante. Conforme eu vou realizando as coisas que eu almejo, né, de muito tempo atrás, por exemplo, quando eu chego lá eu falo, uau, é um momento tão incrível de conquista, porque a conquista não precisa ser algo muito assim, você não precisa só, uma conquista é ganhar na Mega Sena, ou ficar rico de repente, ou alguma coisa assim. As conquistas podem ser muito pessoais, podem ser pequenas e ter muito valor pra você mesmo, né? E aí se eu planejei uma coisa muito, eu sempre gostei muito de viajar, sempre pensei muito em viajar desde que eu era muito novinha. Então conforme eu vou conhecendo os lugares que eu queria lá no passado, eu falo, uau, eu cheguei aqui, que incrível que isso é. E aí isso eu coloco mais um tijolinho no meu castelo, na construção da minha autoconfiança, sabe? Eu me torno mais incrível pra mim mesma, pra eu olhar pra mim mesma e falar, uau, parabéns, olha que incrível que você é. E sim, a gente tem que ter esses momentos de se parabenizar, de ficar feliz pelas nossas conquistas, por menor que seja. E essa viagem não precisa ser uma viagem internacional, uma viagem muito cara. Pode ser uma viagem pra perto da sua cidade, pra perto de você. Mas se foi uma coisa que você almejou muito, que você quis muito, é incrível quando você consegue fazer. Porque pra muita gente, viajar sozinha é um tabu e vem com um pacote de medo, de insegurança, de bloqueios, de vários bloqueios. E aí quando você consegue transpor isso é tão incrível, é tão incrível pro seu autoconhecimento, é tão incrível pra construção de si mesmo, pra nossa autoimagem, sabe? Isso me deixa muito feliz e sobre como eu me sinto sobre mim mesma, porque é uma conquista. Então agora eu quero perguntar aqui, o que te impede de viajar sozinha ou sozinho se é algo que você queira? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Quem sabe a gente pode conversar, dialogar, eu posso ajudar de alguma forma. Eu, sinceramente, eu demorei muito tempo pra conseguir viajar sozinha. Não é de hoje que eu gostaria, mas eu tinha muito medo, muitas inseguranças e eu demorei muitos anos pra conseguir. E hoje eu já viajei pra 7 países sozinha, não de uma vez, né? No máximo que eu fiz foram 2 países de uma vez. Então eu viajei, depois passei um tempo, depois viajei de novo. E cada vez que eu ia viajar de novo, vinham novas inseguranças. Por quê? Porque eram lugares diferentes, eu não fui para os mesmos lugares. Então tinha insegurança. Então se a insegurança, às vezes ela permanece. Só que aí, quando eu chego lá, tudo se dissipa e as coisas vão caminhando. E eu me perco, e eu uso muito o Google Maps para todo lugar que eu vou, e eu me encontro, e essa coisa de se perder, de se encontrar também é muito legal, porque a gente entende, você vai colocando assim dentro de você, você coloca pra você mesmo que assim, tudo bem se perder, você vai se encontrar, você não vai ficar lá presa pra sempre, né? Às vezes vem insegurança na minha cabeça, meu Deus, se eu me perder, eu nunca mais vou me encontrar. Você vai se encontrar. E se perder também faz parte, e às vezes pode ser até divertido se perder. Então, se você tem muito medo, se você tem muitas inseguranças, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os vídeos que eu falei sobre fazer coisas sozinha. Eu fiz 2 vídeos falando sobre isso, que falam um pouco de medo e sobre outras coisas, que também vale pra viajar sozinha. E outra coisa que a gente precisa ter pra viajar sozinha, que é importante, é fé em si mesma. Que eu também fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo. Acreditar no seu potencial. E se você não acredita, vai. Lá, no meio do caminho, você vai perceber o seu potencial, o quanto você é incrível, o quanto você é capaz de resolver problemas. Querendo ou não, você resolve problemas e situações desafiadoras a sua vida inteira. Às vezes sem perceber, você tá resolvendo problemas, às vezes diariamente. Então não tem nenhum problema, nenhuma situação tão difícil que você não será capaz de resolver, sabe? Você vai ser capaz de resolver sim, acredite. Acredito no que eu tô falando porque eu já passei por isso, eu sou alguém que já passou por isso e eu posso te dizer com certeza que você é capaz. Uma coisa que pode pegar muita gente em relação a viajar sozinha também é, mas quem vai tirar foto pra mim? Eu sou uma pessoa que gosta muito de foto, eu gosto tanto de tirar foto quanto de posar pra foto. Eu amo foto, eu gosto de estar em lugares bonitos, de tirar fotos bonitas, fazer pose, eu gosto de verdade. Só que quando a primeira vez que eu fui viajar sozinha, eu falei assim, tá, e agora? Eu sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa que
conversa com facilidade com qualquer pessoa. Eu falei, como é que eu vou pedir pra alguém tirar foto pra mim? E aí no primeiro dia que eu cheguei lá, eu não consegui fazer isso. Eu falei, vixe, agora? Eu falei, mas a minha viagem não vai ser determinada por isso. Mesmo que eu não tire nenhuma foto. Com certeza alguma selfie eu ia tirar. Mas mesmo que eu não tirasse nenhuma foto, eu não estou aqui só para isso. Eu tô aqui pelas vivências. Então eu coloquei isso bem claro na minha cabeça, porque eu queria também aproveitar a viagem. A minha viagem não era só pra ficar em rede social postando foto. Minha viagem era para experienciar lugares lindos, incríveis, sonhos que eu sempre quis realizar. Então eu coloquei isso na minha cabeça e fui. E assim, eu sempre tive sorte. Eu sempre tirei fotos incríveis, sempre encontrei pessoas que tiraram fotos minhas incríveis. Eu venci essa insegurança de pedir pra alguém, então eu chego em qualquer lugar e peço, eu observo quem tá tirando foto, quem tá disponível, eu vou lá, eu peço, a pessoa tira. Nunca recebi um não em relação a isso, mas se recebesse um não também não ia ser o fim do mundo. Mas é um segundo, a pessoa vai lá, só mira o celular e tira a foto, não é um empecilho pra ninguém. Eu também já tirei muitas fotos para as outras pessoas e também não tenho problema nenhum com isso. Isso faz parte, principalmente quando você tá num lugar turístico, isso vai acontecer e é normal. E aí eu tive muita sorte de tirar fotos incríveis. Eu vou colocar aqui umas fotos pra vocês. Eu tirei foto, tem uma foto que eu tirei sozinha. Essa foto aqui que eu vou colocar pra vocês. Eu achei um murinho ali na frente, esse é o Palácio de Buckingham, em Londres, e tinha uma muretinha ali, eu falei, é aqui mesmo que eu vou pôr meu celular. Eu posicionei lá e eu mesma tirei essa foto. Agora, essa outra foto aqui foi uma pessoa que tirou pra mim, ela tirou várias fotos, uma moça que tava sozinha também, e ela se dedicou. Às vezes você tem a sorte de pegar uma pessoa que se dedica, e ela colocou a câmera embaixo, e a câmera em cima, e a câmera de lado, e tirou várias fotos belíssimas. Então eu tenho fotos muito bonitas que pessoas tiraram de mim, tenho fotos mais ou menos. Às vezes eu vou pra um lugar e a pessoa tira uma foto mais ou menos. Eu vou postar essa do jeito que ficou mais ou menos mesmo, não tem problema nenhum, porque o importante é onde eu estava, como eu estava me sentindo, sabe? Às vezes eu só quero registrar aquele momento. E quando eu olhar, eu vou me lembrar de como eu tava me sentindo bem naquele lugar. Isso não deve ser um empecilho pra você deixar de viajar sozinha, não, viu? Porque tudo tem jeito. E pra finalizar, eu vou falar que assim, se você é uma pessoa extrovertida, se você tem facilidade de fazer amizade, você pode simplesmente transformar a sua viagem sozinha em uma viagem com alguém. Você pode conhecer alguém, você pode fazer amizade, se você fica em hostels, tem sempre a oportunidade de você conversar com outras pessoas e fazer essa viagem se expandir. E de uma viagem sozinha virar uma viagem com outras pessoas. Eu não sou essa pessoa. Toda vez que eu viajo sozinho, eu realmente permaneço sozinho o tempo todo. E pra mim não tem problema nenhum. Eu aproveito demais. É maravilhoso sempre. Mas tem essa possibilidade também. Então, assim, sentir-se sozinha no mau sentido é muito particular. É uma coisa que a gente tem que aprender a desenvolver com a gente mesma. Eu não me sinto mal estando sozinha. Eu curto a minha própria companhia. Então viajar sozinha também é uma oportunidade de aprender a cultivar a sua própria companhia, a curtir sua própria companhia, que é maravilhoso, porque se eu curto a minha própria companhia, eu espero que outras pessoas curtam também. Se eu espero que outras pessoas curtam, né, estar comigo, por que eu mesma não curto estar comigo? Então alguma coisa de boa eu tenho se alguém se agrada a estar perto de mim, então cabe a mim mesma descobrir. E viajar sozinha é uma oportunidade pra isso também. E aí, pra finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar algumas imagens dessa última viagem que eu fiz. Eu fui pra Londres, depois eu fui pra Escócia. E aí eu vou deixar aqui algumas imagens, alguns videozinhos. E eu espero que vocês gostem. Cheguei. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que eu tô. Onde vocês acham que eu tô? Ali atrás, esse negocinho aqui, ó. Aqui. É o Big Ben. Olha que bonito. E aí, se eu vir um pouquinho pra cá, tem os ciclistas e tem a London Wheel. Cheguei! E como é que eu cheguei até aqui? Só Deus sabe. Quando eu cheguei no aeroporto, não sabia como é que eu chegava até aqui. Aí eu tinha mandado uma mensagem pro hostel pra perguntar como é que eu saía daquele aeroporto pra ir pro meu hostel. E aí eles me falaram, mais ou menos. E aí chegando lá, eu tive que comprar o ticket, eu não sabia onde era, mas eu achei. Aí eu comprei o ticket, aí de lá do aeroporto até o hostel que eu tô foram mais ou menos meia hora. Aí eu fui pro hostel, eu cheguei, eu comi, depois eu fui pro hostel, deixei minhas coisas e vim andar. Daqui do meu hostel até aqui onde eu tô andando, foram mais ou menos uns 30 minutos andando. E é muito lindo, e tá um dia de sol maravilhoso, e isso é uma coisa raríssima em Londres, então eu tô muito feliz. E eu pareço triste pra vocês? O que vocês acham?
Olha, isso aqui é incrível. Se você tem vontade de conhecer o mundo, vai. Vai sozinha, porque a gente nunca se sente sozinha quando você realiza seu sonho. Mas olha esse lugar aqui. Olha isso. Eu tô aqui segurando meu cabelo, porque senão vai tudo voar. Mas olha que lugar incrível. É fenomenal, assim. Tô apaixonada. E eu tive a sorte de pegar um dia de sol, dia de céu azul, que é fenomenal. Vou dar mais uma voltinha pra vocês verem. Isso aqui é só pra incentivar vocês a viajarem, a conhecerem os lugares, mesmo sozinho. E aí eu vou pedir pra vocês curtirem o vídeo se vocês gostaram, se inscrever no canal pra ajudar a gente a crescer, compartilhar, comentar, tá bom? E aí, deixa aí nos comentários alguma coisa que você queria acrescentar, se você já viajou sozinho, se você tem vontade de viajar sozinho ou não, tá bom? Então, obrigado pra quem esteve até aqui e eu vejo você no próximo.